Então, pessoal, continuando nossa aula anterior, a gente vai aprender um pouco sobre os materiais fisicamente realistas do Maya. Esses materiais padrões que a gente veio trabalhando, eles são suficientes para a gente se expressar, eles são universais e eles têm muita agilidade no trabalho deles. Então, é muito fácil mexer nos canais dele e a exportação é muito prática, mas nós não vamos conseguir chegar muito longe com eles, né, com um resultado bem realista. Então, o renderizador fotográfico do Maya, que é o Arnold, ele tem alguns shaders que são feitos especialmente para trabalhar com ele, né? Para assinalar esses shaders, nós não vamos conseguir isso indo apenas aqui na shelf. A gente precisa ir por outro caminho. Nós podemos ir aqui no Hypershade, que é o nosso editor de materiais, certo? Ou nós podemos ir no atalho com o botão direito do mouse. Então, primeiro pelo Hypershade, eu vou selecionar o meu objeto que vai receber o material. E aí aqui do lado nós temos todos os materiais possíveis do Maya. Mas eu não quero passar muito tempo procurando isso, então aqui do nosso lado esquerdo a gente tem separados por categorias. Então eu vou procurar aqui no Arnold, eu venho em Shader. E aí eu vou ter alguns shaders exclusivos do Arnold. Nós vamos utilizar o AI Standard Surface. Vou clicar aqui nele e aí ele aparece aqui na nossa lista. Aqui do lado direito a gente tem um preview também dele, de como vai ficar esse material no render. Então ele tem um pouquinho de reflexo, né? Ele é branquinho. E eu vou aplicar agora no meu chão, né? Que não está aplicado. Então para fazer isso, eu seleciono o objeto, venho no shader e assign material to selection. Ok? Então agora o meu chão ele está branquinho. E agora, quando ele receber luz, ele vai se comportar de forma realista. Então, a outra maneira de assinalar um material é vir com o botão direito do mouse, Assign New Material, e aí nós vamos encontrar aquela mesma janelinha que a gente viu, né? Nós vamos em Shader, Arnold Shader e aí Standard Surface. Então a gente vai repetir esse processo para todos os materiais que a gente for fazer. O AI Standard Surface do Maya, do Arnold, ele é muito versátil. Então, com ele, nós conseguimos comportamentos de todos os tipos, né? Desde materiais opacos, materiais reflexivos, transparentes, com difusão, com refração e etc. Né? Então, ele tem uma gama enorme de possibilidades. Então, eu vou mexer um pouquinho no nosso material e eu vou tentar dar um pouquinho de realismo a ele. Aqui a gente tem uma superfície chapada e eu vou acrescentar um arquivo de imagem de um piso, né, que eu baixei. Então, professor, onde é que você baixa essas coisas? Então, a gente vai, por hora, trabalhar com dois sites, certo? Com o textures.com, onde vocês podem encontrar vários arquivos de textura com cor, normal map, specular map, etc. Né? Vai ter todas as qualidades dos materiais. Basta apenas fazer um cadastro nele. No caso, eu já baixei as texturas que eu quero. E a gente vai trabalhar também com HDRI Heaven, né? Então, HDRiHeaven.com, nós vamos ter algumas luzes realistas, que nós vamos ver agora no finalzinho dessa aula. Então, para assinalar uma textura no nosso material, eu vou clicar aqui nele, e aí, na minha aba de Attribute Editor, o último nozinho aqui que está assinalado ao meu objeto vai ser o do material. Eu vou modificar o nome dele para a gente não se confundir. Então, material, chão. E no canal de cor, eu vou assinalar uma textura. Então, eu clico aqui nesse checker, né, nesse quadradinho aqui, o xadrezinho, e eu vou na opção File. Vai aparecer algumas opções, eu vou nessa pastinha e eu vou procurar a minha textura que eu baixei. Então, texturas, texturas, texturas. Então, pronto. Tá aqui a minha textura do meu chão, né, esse chãozinho de tijolos. Então, os arquivos de cor, eles vão ter esse sufixo aqui, albedo. Né? O albedo significa que é uma fotografia que não tem influência de luz nem de sombra, né? Ela é uma fotografia batida com o máximo de luz neutra possível. Então, vou abrir aqui, dou um Open. E aí,
Aparentemente, nada aconteceu. Por quê, professor? Porque a nossa viewport está com o modo de textura desativado. Então, se eu vier aqui no topo da minha viewport, eu vou ter esse ícone, que é uma bolinha com um xadrezinho, né, com um checker. Então, se eu ativar ele, eu já consigo ver a cor, né? Só que a gente vai ter, você já deve ter notado a impressão de que esse objeto está totalmente flat. E também, ó, a reflexão dele, ó, não condiz com a realidade, né? Então a gente tem esse chão aqui de tijolos e tem um brilho super polido. Então vamos modificar também algumas propriedades dele. Desculpa, estou gripado. Então, se eu descer aqui um pouquinho mais, a gente vai ter propriedades como especular, que a especularidade ela trata justamente desses reflexos. Eu vou diminuir o peso, e deixar na metade, e a cor do especular, deixar mais fraquinho, né? Então, quanto mais escuro essa color do especular, mais fraquinho vai ser o valor dele. E aqui a gente tem um preview do nosso material, a gente dá para ver que é uma bolinha bem polidazinha, parece uma bolinha de sinuca, né? Não é o que a gente quer. Então eu vou aumentar para roughness, que é a aspereza do nosso material. Então vou deixar aqui o valor dele mais alto, e aí esse brilho vai ficar mais difuso. Eu vou testar aqui o render, né? Colocar aqui uma luz qualquer só para a gente ter uma noção e renderizar aqui. Então venho em Arnold, render, e aí eu tenho um preview aqui, né? Que não tá tão legal assim, né? Então, o Arnold, ele trabalha, ele tem umas luzes próprias, né? Essa luz direcional, ele vai me dar uma cara de videogame, que não é o que eu quero. Então, vamos encontrar aqui as luzes do Arnold. Eu venho na aba Arnold, Lights, e eu vou ter algumas opções de luz. Por hora, nós vamos trabalhar com Area Light e Sky Dome Light. A Area Light, ela é muito parecida com a luz direcional, mas ela tem um limite de alcance e a propriedade dela varia com a proximidade, com a escala e com a rotação. Então, todos os parâmetros eles afetam ela. Eu vou mudar aqui um pouquinho a densidade, a força dela, que ela costuma ser fraquinha. Então, aqui em Intensity, eu vou botar 4 e aqui eu vou botar 4 também. Vamos testar aqui como for no render. Ela está bem fraquinha. Se eu quiser enxergar mais, eu tenho que abrir aqui mais o meu obturador. Vou deixar o obturador zerado de novo. Então, aumentar aqui a intensidade dela, vou botar 8 na intensidade, vamos ver como é que fica. Arnold Render, ainda está fraco. Se eu, vou aumentar aqui a exposição dele, então botar 8 por 8, muito forte, mas a gente já tem um pouco de noção. Vou diminuir aqui para 6. Já dá para a gente sentir alguma coisa aqui, né? Vou fechar aqui por hora a nossa aba. E aí a gente tem essa impressão de que esse chão está plano, então ele precisa de um mapa de relevo. Para fazer isso, a gente não consegue, infelizmente, adicionar o mapa de relevo apenas aqui pelo nosso Attribute Editor. O Arnold ele tem outros caminhos, porque ele usa outro tipo de filtragem, que não é a própria do Maya Legacy. Então, eu vou voltar aqui para o meu Hypershade e eu preciso criar alguns nós novos, né? Então, aqui no nosso... Vou fechar isso aqui. Estou utilizando. Então, aqui eu tenho o nosso material chão aqui, né? E aí eu vou adicionar mais nós nele aqui, onde tem Normal Camera. Caso não esteja aparecendo aí no editor de vocês, de shader, basta clicar no shader que a gente precisa e clicar nesse íconezinho com duas setinhas. E aí ele vai mostrar o shader e suas conexões. Então eu preciso vir aqui em Normal Camera e adicionar uma AI Normal Map. Então para fazer isso eu vou vir aqui na minha busca e digitar normal. Bem, meu filho. Aí. Aí normalmente. Então tá aqui o meu filtro. Eu vou conectar o valor de saída na normal camera. E eu vou conectar uma nova imagem aqui nesse canal de input. Então, uma maneira mais rápida que eu conheço de importar uma imagem é somente puxar ela para dentro
tela do Maya. Então, vou fazer isso para a gente ganhar